Para uma melhor imersão, coloque os fones de ouvido. E não se esqueça de se inscrever no canal. Boa jornada de terror! Era uma noite fria de outono aqui em Barcelona quando tudo começou. Eu estava voltando para casa depois de um longo dia no trabalho, ainda meio absorto pelos problemas do escritório. Trabalhar naquela empresa sempre foi um desafio, mas nunca imaginei que um colega pudesse nutrir tanto ódio a ponto de me perseguir. O nome dele era Javier. Não era exatamente um amigo, mas nunca imaginei que se tornaria meu maior pesadelo. As coisas começaram de forma sutil, pequenas coisas que pareciam insignificantes no início. Uma chamada no meu telefone, sem ninguém falar do outro lado. Uma sombra que eu via passando rapidamente quando olhava pelo canto do olho. No começo, achei que fosse apenas minha imaginação, o cansaço acumulado ou o estresse do trabalho. Mas as coisas começaram a piorar. Comecei a receber mensagens estranhas, cartas anônimas deixadas na minha caixa de correio, sempre com recortes de revistas colados formando frases ameaçadoras. Eu estou te observando, você não vai escapar. Aquilo começou a mexer comigo, me deixando em alerta constante, olhando por cima do ombro toda vez que saía de casa. Um dia, quando estava saindo do trabalho, vi uma figura alta e esguia na esquina, usando um casaco escuro e um chapéu que escondia seu rosto. Ele estava me observando. Meu coração acelerou, e entrei em pânico. Saí correndo, mas não consegui despistá-lo. Ele parecia sempre estar um passo à frente, aparecendo nos lugares mais inesperados. Decidi confrontá-lo. Quem é você? O que quer de mim? Gritei, enquanto ele se afastava. Mas ele não respondia, apenas continuava me encarando com aqueles olhos frios e penetrantes. Era como se soubesse exatamente como me deixar perturbado, como se estivesse se divertindo com o meu medo. As noites se tornaram as piores. Eu mal conseguia dormir, sempre acordando no meio da madrugada com a sensação de estar sendo observado. Meu apartamento, que antes era meu refúgio, se transformou em uma prisão. Toda a sombra, todo o barulho, me fazia pensar que ele estava lá, esperando por mim. Comecei a investigar por conta própria. Revirei meus arquivos do trabalho, repassei conversas antigas, mas não encontrei nada que pudesse explicar por que alguém queria me atormentar dessa forma. E então, em um dia de folga, enquanto tentava relaxar em um café, vi Javier passando pela janela. Meu coração gelou. Por um momento, não consegui acreditar no que estava vendo. Era ele o tempo todo? Será que eu tinha feito algo para despertar tanta raiva nele? Tantas perguntas rodavam na minha mente enquanto ele se aproximava, um sorriso de canto nos lábios. Finalmente, você me encontrou, disse ele, como se estivesse se divertindo com o meu desespero. Eu sempre soube que você não merecia aquela promoção. E agora, é hora de pagar. Ele me contou tudo. Como havia sabotado meus projetos no trabalho, como espalhava rumores para minar minha reputação. Ele não suportava a ideia de eu ser reconhecido enquanto ele ficava para trás. E agora, ele queria me ver quebrado, com medo, como eu estava naqueles últimos meses. Eu não podia acreditar. Tudo aquilo por causa de inveja, de ressentimento? Javier foi embora, deixando-me ali, com o coração ainda mais apertado. Eu sabia que precisava fazer algo, contar para alguém, mas tinha medo das consequências. E se ele fizesse algo ainda pior? No dia seguinte, quando fui ao trabalho, encontrei Javier na minha mesa, olhando-me com um olhar triunfante. Ele sabia que tinha me quebrado. Eu não conseguia mais trabalhar, não conseguia mais viver uma vida normal. Fui internado, precisando de ajuda para lidar com o trauma que ele tinha causado. Agora, estou aqui, tentando juntar os pedaços da minha vida enquanto Javier ainda está lá fora, livre para fazer o que quiser. Às vezes, ainda sinto que ele está me observando, esperando pelo momento certo para voltar. E eu não sei se conseguirei suportar isso novamente. Eu preciso contar uma coisa e eu não sei por onde começar direito, mas acho que vou do começo. Meu nome é Ana, moro aqui em Porto Alegre há uns bons anos. Desde pequena, sempre fui meio na minha, sabe?
Não era de ter muitos amigos, mas tinha um, o Pedro. A gente cresceu junto, brincava na rua, estudava na mesma escola, essas coisas de criança. Mas aí, conforme fomos crescendo, eu comecei a perceber que o Pedro estava ficando estranho. Tipo, ele começou a se interessar muito por mim, de um jeito que não era normal de amigo. Eu não entendia direito na época, só achava meio esquisito. Ele sempre queria estar perto, inventava desculpa para passar na minha casa, ficava me olhando de um jeito que me deixava desconfortável. A gente foi seguindo a vida, eu acabei namorando, ele também teve outras namoradas, mas eu sempre sentia que ele não esquecia a gente. Era como se ele nunca tivesse aceitado que éramos só amigos e nada mais. Depois que eu terminei o namoro, as coisas pioraram. O Pedro começou a mandar mensagens, aparecer nos lugares onde eu estava sem eu saber como ele descobria. Era como se ele me vigiasse o tempo todo. Eu tentei ser educada, falar que precisava de espaço, mas ele não entendia. Ele começou a inventar desculpas para me ver, sempre aparecendo de surpresa nos lugares onde eu ia. Aí, quando eu comecei a ignorar, ele começou a ficar agressivo. Me mandava mensagens dizendo que eu não sabia o que era bom para mim, que a gente devia ficar junto, que ele sempre me amou. Era assustador. Eu não queria contar para ninguém porque achava que iam dizer que eu estava exagerando, que ele só era um cara apaixonado. Mas não era normal, não. Uma vez, ele apareceu na minha casa de madrugada, bêbado, dizendo que ia me esperar o tempo que fosse necessário. Eu tranquei a porta e chamei a polícia, mas ele fugiu antes deles chegarem. A partir daí, eu comecei a ter medo de sair de casa. Eu via o Pedro em cada esquina, mesmo quando ele não estava lá de verdade. Comecei a ter pesadelos, acordava no meio da noite achando que ele estava no meu quarto. Eu nunca me senti tão assustada na minha vida. O pior foi quando ele descobriu onde eu trabalhava. Ele começou a aparecer lá, fazendo escândalo na frente dos meus colegas, dizendo que eu devia dar uma chance para ele, que ele não ia desistir de mim. Eu fui demitida por causa disso, porque ninguém queria um cara como ele rondando o lugar. Eu mudei de casa, mudei de número, mas ele sempre me achava. Eu comecei a evitar sair à noite, a não frequentar lugares que eu gostava. Eu vivia com medo, com uma sensação de que ele ia aparecer a qualquer momento. E então, um dia, ele simplesmente parou. Eu não sei o que aconteceu, se ele finalmente desistiu ou se encontrou outra pessoa para perseguir. Eu não o vejo há meses, mas ainda assim eu sinto medo, como se ele estivesse só esperando o momento certo para voltar. É isso. Eu sei que parece loucura, mas é a minha vida agora. Eu só queria que as coisas voltassem ao normal, mas eu não sei se vou conseguir esquecer tudo o que aconteceu. Olá pessoal, eu ainda tô meio nervoso só de lembrar, mas acho que é importante dividir isso com vocês. Tudo começou quando eu comecei a notar umas coisas estranhas acontecendo na minha vida. Não eram coisas de filme de terror, mas eram tão assustadoras quanto. Eu moro em Florianópolis, uma cidade tranquila, e nunca imaginei que passaria por algo assim. Eu trabalho numa loja de eletrônicos, e sempre tem muita gente por lá. Mas nos últimos tempos, comecei a perceber um cara estranho sempre por perto. Tipo, ele não fazia nada, só ficava lá, me encarando de longe. E o pior é que não era qualquer um, era o ex da minha namorada atual. Eu sabia quem ele era, porque a minha namorada já tinha me contado que o relacionamento deles tinha sido bem conturbado. Eu até tentei não dar muita bola no começo, sabe? Pensei que ele estava só passando por ali, sem querer, sei lá. Mas depois começaram a acontecer umas coisas que me deixaram de cabelo em pé. Uma vez, eu estava voltando para casa de noite e senti alguém me seguindo. Não dava para ver direito, mas parecia que era ele. Eu acelerei o passo e entrei logo no prédio, pensando que era paranoia minha. Mas aí começaram a aparecer bilhetes no meu carro. Bilhetes estranhos, do tipo "eu ainda te vejo" ou "não pense que me livrei de você". Aquilo mexeu comigo, porque eu não fazia ideia de como ele sabia onde eu estava. Comecei a ficar mais atento, olhando em volta toda hora. Acho que as pessoas começaram a achar que eu estava meio louco, mas eu tinha que me proteger, né? Afinal, o cara estava me seguindo de alguma forma.
Uma noite, eu decidi sair com os amigos para um barzinho. Tava precisando relaxar um pouco, esquecer desse pesadelo. Só que quando eu tava voltando para casa, lá estava ele de novo. Dessa vez, ele não tava só me olhando de longe. Ele veio na minha direção e começou a me seguir mesmo. Eu tava com medo, mas me fiz de forte. Entrei no meu prédio, subi correndo as escadas e fechei a porta do meu apartamento. Eu olhei pela janela e ele ainda estava lá embaixo, me encarando. Foi aí que eu decidi que precisava fazer alguma coisa. Contei tudo para minha namorada na mesma noite. Ela ficou chocada, disse que não tinha ideia de que ele estava fazendo isso. Nós fomos juntos à polícia no dia seguinte e fizemos um boletim de ocorrência. Eles disseram que iam investigar, mas que precisávamos de provas concretas. Nas semanas seguintes, eu comecei a tomar mais cuidado. Mudava meus horários, variava os caminhos para casa, sempre olhando em volta. Era um jeito de tentar me proteger, mesmo sem saber se estava funcionando. Um dia, quando eu estava saindo do trabalho, vi ele lá de novo. Dessa vez, eu não quis correr. Eu me aproximei devagar e disse bem sério que ia chamar a polícia se ele não parasse com aquilo. Ele só ficou me encarando, com um sorrisinho no canto da boca, como se tivesse se divertindo com tudo aquilo. Eu me afastei e chamei um táxi. Era melhor não arriscar mais. Só que naquela noite, quando cheguei em casa, encontrei um bilhete na minha porta. Você não devia ter feito isso, era o que estava escrito. Meu coração gelou na hora. Como ele sabia onde eu morava? Como ele conseguia sempre me seguir? Foi então que a polícia me ligou. Eles tinham conseguido juntar evidências suficientes para prender ele. Parece que ele tinha feito a mesma coisa com outras pessoas antes de mim, mas ninguém tinha levado a sério o suficiente para denunciar. Eu nunca me senti tão aliviado na minha vida. Saber que ele estava preso me deu uma paz que eu não tinha há meses. A polícia disse que ele ia responder por perseguição e assédio, e que iam manter ele longe de mim. Hoje em dia, eu tento não pensar muito nisso. Ainda me sinto observado às vezes, como se ele pudesse aparecer a qualquer momento. Mas pelo menos agora eu sei que tô seguro. E eu espero que ninguém mais passe por isso. Bom, essa é a minha história. Não é uma história de fantasmas nem nada do tipo, mas foi a coisa mais assustadora que eu já vivi. Se alguém aí tá passando por algo parecido, não hesite em procurar ajuda. Às vezes a gente não percebe o perigo até ser tarde demais.